irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e o amor da Sagrada Família de Nazaré esteja conosco em mais uma sexta-feira. Hoje, com a graça de Deus, eis-me aqui e com um convidado especial, nosso irmão Carlinhos, que vai me ajudar na reflexão do santo de hoje, que é São Barnabé, que é um testemunho que está descrito nas Sagradas Escrituras por ser um homem bom e um homem que acompanhou ali a vida do apostolado de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Obrigado, Heloísa. Olá, meus amigos, irmãos e irmãs, que você esteja na paz de Jesus. Louvado seja Deus por mais este dia. Vamos então falar um pouco da personalidade do cristianismo que hoje é homenageada. E é verdade. Barnabé era um homem muito bom, com muita fé e cheio do Espírito Santo. Ele era chamado de filho da consolação porque ele sempre tinha uma palavra para consolar aqueles que viviam sofrendo e em aflição. Depois passou a ser chamado também de filho da exortação, porque ele também tinha palavras de incentivo e de encorajamento. Ele não fazia parte dos 12 discípulos, mas vivia sempre por perto e um dia, presenciando uma cura de um paralítico, ele decidiu-se pela vida que ele queria seguir. Ele vendeu algumas terras que ele tinha em Chipre e passou a seguir os apóstolos de Jesus. E na biografia dele consta o seguinte: São Barnabé foi um dos primeiros cristãos a serem mencionados nominalmente no Novo Testamento, onde seu nome aparece 29 vezes. Sabe-se que seus pais eram judeus gregos de Chipre e que seu nome original era José. Era descendente da tribo de Levi e sobrinho de Maria, mãe de João Marcos, autor do segundo evangelho. Portanto, Barnabé era primo de São Marcos. Sabemos que Marcos era discípulo de Pedro. Esta proximidade com apóstolos evangelistas certamente influenciou sua vida. E foi por intermédio dele, Barnabé, que Paulo de Tarso foi introduzido no círculo dos judeus cristãos e foi apresentado também a apóstolos como Pedro e Tiago. E ambos foram parceiros na obra da primeira conversão, da primeira grande conversão da Antioquia. Barnabé foi designado para ir lá cuidar da igreja, que estava em expansão, mas como o trabalho era demasiado, ele pediu ajuda e chamou Paulo de Tarso para ajudá-lo. Nos escritos bíblicos dessa época, em Atos 14, quando citavam a dupla, diziam Barnabé e Paulo. Com o tempo depois, dada a elevada importância que Paulo passou a ter, passaram a chamar então nos escritos de Paulo e Barnabé. E Barnabé figura ainda entre os 72 discípulos indicados por Cristo para pregar e para evangelizar na Palestina. Depois se juntou a eles João Marcos e juntos fizeram um grande trabalho de evangelização naquela região de Grécia e Chipre. Certa vez, operando milagres, Barnabé e Paulo foram chamados pelos gregos de deuses gregos, Hermes e Zeus. Eles tiveram um grande trabalho para explicar aos gregos que eles não eram deuses, e sim estavam ao trabalho do verdadeiro Deus, o nosso Deus. Paulo e Barnabé depois tiveram algumas divergências e seguiram rumos diferentes no caminho da evangelização. Porém, eles estiveram juntos no Concílio de Jerusalém, quando foi tomada grande medida que ajudou muito ao crescimento da igreja nos primeiros tempos, que foi a permissão para que os gentios, ou seja, os não-judeus ou pagãos, pudessem também abraçar o cristianismo. Mas os judeus não suportaram o sucesso e a grande influência que Barnabé tinha. E durante um culto em uma igreja em Salamina, em Chipre, ele foi de lá retirado e foi apedrejado. Seu primo Marcos tratou de sepultá-lo em uma caverna próxima e somente no ano de 488 seus restos foram localizados. Nesse mesmo lugar foi construído em sua homenagem um mosteiro. Por esses tantos motivos, São Barnabé é tido como padroeiro do Chipre. E nada mais oportuno que pedirmos a ele para que rogue por nós, por aqueles que estão aflitos, sofrendo, e nos traga também palavras de incentivo e de encorajamento. São Barnabé, rogai por nós. Vamos agora à leitura e reflexão do Evangelho com você, Heloísa. Até mais.
Obrigada, Carlinhos, por sua parceria, pelo seu sim à boa nova. Que nosso Senhor Jesus Cristo seja favorável em suas orações. O seu trabalho evangelizador muito nos enriquece. Deus te abençoe. Irmãos e irmãs, e o evangelho de hoje está no livro de João, capítulo 19, versículos de 31 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Era dia de preparativos para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque este sábado era muito solene para eles. Então pediram que Pilatos mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que estavam crucificados com Jesus, e se aproximaram de Jesus. Vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado lhe atravessou o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês acreditem. Aconteceu isso para se cumprir a escritura que diz: não quebraram nenhum de seus ossos. E outra passagem que diz: olharão para aquele que transpassaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a leitura do Evangelho de hoje, que embora nos caminhe assim para um momento triste, é para nós a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Coração esse que foi transpassado pela lança e que jorra para nós a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Um corpo morto, né? Jesus estava ali há horas padecendo ali na cruz, e os soldados, vendo que Jesus estava morto, não quebraram as suas pernas e sim transpassaram o coração com uma lança. Jorra. Um corpo morto não tem condições de jorrar nada, a não ser o corpo sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo, que jorrou para nós fonte de misericórdia. Jesus, que sendo Deus e verdadeiramente homem, brota do seu amantíssimo coração essa misericórdia. Jesus, que amou Deus com justiça e seguiu todos os seus planos para que nós alcançássemos a salvação, para que Ele derrotasse a morte através do seu sim aos planos de Deus. Jesus, que amou Deus com justiça e nos ama com misericórdia. Graças a Deus, porque se Jesus nos amasse com justiça, nós estaríamos todos condenados, porque somos pecadores. Então, com essa graça da misericórdia, que através da nossa busca da santidade, de viver os sacramentos, de viver o caminho, verdade e vida que é nosso Senhor Jesus Cristo, seremos salvos por sua misericórdia e não por nossa justiça. Um dia, ouvindo a reflexão do Padre Paulo Ricardo, eu lembro que ele falou assim que os santos padres diziam que nós
devemos ser assim uma carroça que ali cheia de virtudes, né? Buscamos ali a vida santa, a santidade, os sacramentos, a Eucaristia. E se nessa carroça for conduzida, se a nossa carroça for conduzida pela soberba, nós vamos todos para o inferno, né? Porque não adianta nada sermos assim, demonstrar uma vida santa e não viver. Ser soberbos. Temos que ser humildes, que a nossa carroça seja conduzida pela humildade, porque assim, através da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, dos nossos atos de busca da santidade, de viver os sacramentos, da conversão, de pedir perdão dos nossos pecados e reconhecer a nossa pobreza, sejamos assim conduzidos para a vida eterna. Observem, né? Temos tantos santos, a gente sempre coloca nas nossas reflexões a vida dos santos, que foi homens e mulheres de carne e osso como nós, que viveu a dificuldade dos seus tempos. Veja São Barnabé, o santo de hoje, que era um homem bom, um homem justo, e também padeceu pelo pecado dos que estavam à sua volta. Então, meus irmãos, fica para nós a lição, que não sejamos assim a morte dos nossos irmãos, que sejamos para os nossos irmãos o que Jesus espera de nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amém, meus irmãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.